essa abordagem, o Open Dialogue ou diálogo aberto, o que te chamou a atenção? Ótimo, ótimo. Obrigado, Cláudio, né, pela pergunta e obrigado, Pablo. Eu fui num congresso, né, Pablo, do Senat, então desde 2018 que eu assumi o CAPES aqui em Cajuru, a gente já buscava desde então novas formas de atuar, né, e não seguir essa lógica mais predominante, né, dentro da psiquiatria. E em 2019 eu fui no congresso, né, do Senat aqui em Belo Horizonte, né, que é aqui do lado de Divinópolis. E aí a gente entrou em contato com essas novas abordagens, né? Quando eu voltei de lá, nós já implementamos, por exemplo, o grupo de ouvidores de vozes, né, lá no serviço. Então, o serviço hoje ele atua com novas abordagens também, tanto ouvidores de voz como suporte interpar. E nesse congresso específico do Senat, foi uma fala muito, muito bacana, direcionada para o ouvidor de voz. E saindo do congresso, né, ali na banca, na livraria, tinha um livro do Robert Whittaker, né, que é o livro Anatomia de uma Epidemia, que é o livro, assim, que eu acho que quem atua com saúde mental é algo imprescindível, né? Tem que entrar em contato com ele. Na altura eu não comprei esse livro, mas na pandemia, em 2020, né, nós tivemos uma live aqui do CRP, que fez com o Paulo Amarante, e aí o Paulo Amarante, ele cita novamente o Robert Whittaker, Anatomia de uma Epidemia, e aí eu pedi o livro, em 5 dias o livro já estava em casa e eu devorei o livro em 2 dias, né? Então, e ele é um divisor de águas, porque quando você entra em contato com todas as referências, né? Então, essa medicina, essa saúde, essa enfermagem baseada em evidências, quando você entra em contato com esse livro e todas as referências que ele traz, trazendo a história da psiquiatria e trazendo também a ação que a medicação psiquiátrica tem no indivíduo, né, eu acho que não tem como a gente praticar a mesma conduta depois que a gente entra em contato com esse livro. E aí nós já fomos buscando novas formas de atuar, e no final desse livro, tipo, no último capítulo, né, ele tem uma parte de sugestões, né, de soluções, e uma delas é o diálogo aberto. Então, tem lá um capítulo, coisa de 2 páginas, ele fala do diálogo aberto, do Robert Whittaker, e aí eu fui para a internet, né, tem muita coisa já na internet, inclusive um seminário que o Iaco Seikula, ele faz na própria Fiocruz, então fui absorvendo tudo que tinha na literatura e de livros e de vídeos também sobre o diálogo aberto e já fomos implementando, né, porque uma coisa que o Iaco Seikula diz, Fábio, é que é a prática que tem que orientar a teoria, não é? Então, a gente tem que partir da prática, e ela que vai nos mostrando os desafios. E aí, então, a gente já começou a fazer as capacitações no serviço, e aí a gente já começou a implementar, né? Que aí é uma outra história. Mas o diálogo aberto, o que me chamou a atenção, né? O que é o diálogo aberto? Ele é um serviço de crise, de atendimento à crise, principalmente psicótica, que tem alguns princípios, né, que eles seguem, e que tenta-se postergar ou não utilizar a medicação psiquiátrica, né? Não se entra logo no início com uma medicação psiquiátrica, né? Espera-se um tempo para ver como que esse paciente vai lidar com aquelas reuniões, com aquela conduta aquela abordagem que é realizada. Então, ele é uma abordagem direcionada ao paciente psicótico, mas não somente. O próprio Iaco diz que ele pode ser utilizado em outros contextos, pode ser utilizado para pacientes não psicóticos também. Nós, em Carmo do Cajuru, aplicamos ele também em pacientes não psicóticos, né? E ele tem 7 princípios. Então, assim, muito resumidamente, né? Os princípios do diálogo aberto. E aí, falando sobre eles, a gente fala o que é a abordagem. Ajuda imediata. Então, a gente tem que ter uma primeira reunião com esse paciente nas primeiras 24 horas, onde ele entra em crise, esse paciente entra em contato com o serviço, e aí o serviço tem que disponibilizar ali, né, um profissional e uma equipe para atuar nas primeiras 24 horas, inclusão da rede social do usuário, né, e também da família. Então, nessas reuniões, é interessante que esteja presente, né, familiares, pessoas significativas para esse paciente, então a sua rede social que ele pode convidar para participar. Flexibilidade é um princípio que cada caso exige uma certa conduta, né? A gente tem que ser flexível para atender cada caso com as demandas que ele exige. Responsabilidade é um princípio de que aquele que entra em contato primeiro com a crise, né, aquele que atendeu, por exemplo, o chamado, ele se torna um técnico de referência, né? A gente aqui no Brasil conhece esse nome, né, que é o técnico de referência. Ele se torna ali uma referência para aquele caso durante todo o tempo que ele é seguido no serviço.
Então, esse é um princípio do diálogo. A continuidade psicológica, que é a continuidade que esse paciente, mesmo ele não estando em crise, mesmo ele saindo da crise, né, temos que garantir que tem que ter essa continuidade psicológica durante todo o processo, né? E o último, que eu considero o mais sensacional, assim, que é a tolerância à incerteza, né? E essa tolerância à incerteza talvez seja o mais difícil de colocar em prática, né, principalmente a cultura medicalizante que nós temos. A tolerância à incerteza diz sobre nós fazermos reuniões com esse paciente e a gente tolerar, né? Tolerar não chegar em soluções rápidas, tolerar que não tem esse foco de chegar, né, em metas que têm que ser batidas. Então, em uma semana, 2 semanas, o paciente tem que estar organizado, não ter essa pressa. Né? A tolerância à incerteza, ela fala sobre isso, sobre não usar a medicação num primeiro encontro. É claro que a flexibilidade, ela também me dá esse parâmetro, que dependendo do caso, sim, eu terei que entrar com medicação, né? O diálogo aberto, ele não demoniza a medicação, eu acho que isso é importante dizer, embora os dados, né, que o diálogo aberto traz, a grande surpresa, e eu acho que o atrativo do diálogo aberto que nos chama a atenção é isso, que a maior parte, 70% das pessoas não precisam de utilizar a medicação psiquiátrica, principalmente a neuroléptica, né, principalmente o antipsicótico, que ele, de acordo com os estudos, de acordo com a vivência, né, do pessoal da Finlândia, que foi quem iniciou essa abordagem, ele causa um malefício um pouco, um impacto maior, vamos dizer dessa forma, do que, por exemplo, outros medicamentos, como os benzodiazepínicos, né, que podem ser utilizados. Então, a tolerância à incerteza é isso, né? Você sentar com a família, 2, 3 profissionais e gerar diálogo. Então, o diálogo aberto, o objetivo dele, Cláudio e Pablo, é gerar diálogo, não é busca de soluções, é estarmos ali para gerar diálogo, né? O diálogo aberto, ele tem como base teórica, se a gente pode dizer dessa forma, né, o construcionismo social, e o Jaak Seikula fala muito do Bakhtin, né, do Mikhail Bakhtin, ou Bakhtin, que ele usa muito essa referência, né, quando o Bakhtin fala, analisa, por exemplo, as obras do Dostoiévski, né, nesse ser que traz todas as vozes ali, né, a voz vertical e horizontal para uma conversa. Então, o Bakhtin, ele fala isso, né? Não existe nada mais violento do que uma fala que não tem resposta. Não existe nada mais violento do que uma fala que não é escutada. E isso tem um impacto muito grande para o paciente, né? Isso tem um impacto. Então, o grande objetivo, o foco do diálogo aberto é gerar diálogo, né? É estar ali presente para que a voz do paciente seja ouvida, para que a sua voz interior seja ouvida, e aí essa psicose, essas vozes que estão dentro dele, elas possam ser acolhidas, né, de uma certa forma, e isso ameniza, né? Isso ameniza. O Iaco, ele fala que, né, corriqueiramente ele recebe telefonemas de psiquiatras do mundo inteiro que diz assim, mas como que uma conversa pode amenizar um sintoma psicótico, né? Como que um diálogo? E muitas vezes as pessoas ligam para ele e falam isso, olha, dá certo, né? Dá certo, a gente sentar e conversar com a família. Os profissionais, Pablo, é interessante que no diálogo, né, tem um momento que os profissionais, eles sentam e eles começam a conversar entre si, né, e a família está ali ouvindo. Então, esse respeito, né, dos profissionais falarem do caso, fazer um comentário sobre o caso, né, falar daquilo que impacta o profissional, dos sentimentos que eles tiveram ao ouvir essa ou aquela frase. Então, isso traz um impacto muito grande para o paciente e também para a família, né? Isso empodera, e isso faz com que ele se torne o protagonista do seu próprio tratamento, né, da sua própria vida. Então, isso é espetacular, né? Os dados do diálogo são impressionantes, né? A gente vê aí um maior retorno ao trabalho, um maior retorno aos estudos, menos tempo de hospitalização. Então, todos esses dados, e com uso mínimo de neuroléptico, né? Então, isso realmente nos intriga, e o que a gente está vendo aqui em Cajuru é que dá certo, né? A gente pode fazer, nós também estamos, né, também conseguimos resultados, claro, né, vamos trazer para o nosso contexto aqui, mas também conseguimos resultados que vão nessa direção que eles conseguiram lá na Finlândia.